E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Estamos aqui no segundo vídeo da nossa série de speedrun. Esse vídeo era para ser postado semana passada, só que eu tive uns contratempos, que foi o seguinte: eu gravei o vídeo, beleza? Joguei 2 partidas e tal, tranquilo, como manda o manual. Só que quando a Bruna, a nossa editora, né, do canal, aliás, beijo, Bruna, quando ela foi editar, ela me falou que não estava saindo som. Aí depois eu fui ver que o microfone, esse bendito aqui, ele descarregou no meio da gravação. Isso no começo, e eu não percebi. Ou seja, eu falei e não saiu nada de áudio. Eu fiquei... Mas aí já foi, né? E, aliás, eu acho que a Bruna tem o material aí ainda, do vídeo, né? Apesar de estar sem áudio. Eu fui mostrar pra vocês, eu ganhei esse tabuleiro aqui, de vidro. Essas pecinhas de vidro, bonitinho. Assim que eu peguei, aqui eu fui mostrar, botei de volta e sem querer esbarrei a mão. E aí eu quebrei a dama. Detalhe, eu ganhei de uma amiga minha, né? Que não mora aqui onde eu moro. Aliás, beijo, Laila. E durante a viagem uma das peças já tinha quebrado, que no caso foi a torre. E aí eu fiz o favor de quebrar a dama. Ah, olha a coisa boa, né? Mas enfim, antes de mais nada, já deixa aí teu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também, se você tá gostando aí da série, tudo, compartilha com os amigos. E vamos agora para nossa primeira partida de hoje. A gente estava com 412 de rating, né? Só que por conta desse incidente, de eu ter gravado as partidas e não ter saído áudio, eu tive que perder o rating de novo e acabou que eu perdi um pouco demais. Então a gente está com 398 aqui. Mas bora lá, já que a gente recupera. Começamos aqui normal, né? Com E4. O adversário jogou E5. Eu vou continuar desenvolvendo aqui as minhas peças com cavalo F3 e atacando o peão dele. Jogou dama F6. Tá, esse aqui já não é um lance tão bacana porque tu tira a dama muito cedo. A dama, como ela é a peça mais forte do jogo, não é tão bom. Bombastic side-eye. Não é tão bom tirar ela tão cedo assim porque ela vira alvo. Ela vira alvo de ataque das peças menores, né? E aí eu vou acabar perdendo vários tempos com ela e tudo mais. Vou continuar desenvolvendo minha peça aqui. Detalhe, ele tirou a dama cedo e mexeu a dama de novo, que não é bacana. Primeiro por esse motivo que eu já falei, e segundo porque ele mexe a mesma peça 2 vezes. Ele gasta um tempo, ao invés de estar desenvolvendo as peças dele, ele está gastando tempos com a dama tentando fazer algum tipo de coisa aqui, né? Mas vai acabar que não vai fazer nada. Deixa eu conferir se está saindo áudio aqui, porque eu fiquei traumatizado. Mas tá tudo ok. E caiu a internet dele. Logo na primeira. Mas aqui basicamente o que eu ia fazer? Continuar desenvolvendo minhas peças. Agora que eu já liberei o espaço aqui, eu ia fazer o rock. E aí, ganhamos essa. E continuar abrindo aqui o peão, tirar meu bispo, né? Tirar a dama para conectar as torres e aí entrar no meio do jogo, né? Mas já que essa partida aqui foi bem curta, vamos para a próxima. Não vale nem a pena analisar aqui. Caímos agora de pretas contra o adversário japonês de 418. Eu sou jogador de francesinha. Não sei se eu devo. Eu vou. Para quem não sabe, a defesa francesa ela é caracterizada pelos lances E6 e D5. Eu quero jogar o D5, só que antes de jogar o D5 eu quero jogar E6 para poder apoiar o meu peão. Contra esse lance eu não sei muito bem a teoria, mas daria para entrar numa espécie de siciliana aqui. Mas eu vou jogar normal mesmo. D5. Ele toma, eu retomo. Tem que ficar sempre de olho aqui que esse cavalo vai estar atacando o meu peão, mas ele está defendido de dama. Então aqui tá supimpa. Beleza, ele me deu esse cheque. Eu tenho 2 escolhas, ou cobrir de bispo, ou cobrir de peão, ou cobrir de cavalo. Um lance que eu gosto aqui é cobrir de peão. Apesar de que essa casa aqui é muito boa para o cavalo, né? O ideal é a gente sempre tentar colocar o cavalo nessas casas, porque é onde ele vai ter mais atividade aqui no centro. Mas do jeito que tá aqui, eu acho que eu vou... Deixa eu ver... Eu vou avançar o peão mesmo. Que aí eu ganho um tempo no bispo, ele vai ter que tirar o bispo agora porque tá atacado. Ok, ele não tirou o bispo, por mim tranquilo. Eu posso ofertar a troca de damas aqui, se eu quiser. E a gente entra no finalzinho. Posso cobrir de bispo, posso cobrir com outro bispo, ou posso cobrir de cavalo. De cavalo eu não gosto muito porque vai tampar o meu bispo aqui, né? E aí eu não vou conseguir tirar mais esse bispo para poder fazer o rock. Eu acho que eu vou ofertar a troca de damas aqui. Se ele troca, eu troco. Aí,
tomo de bispo, depois tiro o cavalo e faço roque. Lembrando que o bispo dele está atacado aqui. Ele vai ter que gastar mais um tempo tirando o bispo. Eu vou tirar o meu cavalo e vou fazer o roque. Simples e fácil. Beleza, ele tentou dominar o centro aqui. Eu até poderia ter jogado esse lance D4, mas como eu estou jogando tranquilo aqui, eu não vou bater muito cabeça com isso não. Tá, agora aqui eu tenho duas opções. Eu posso proteger logo o meu rei, ou eu posso desenvolver um bispo com um tempo naquele peão, por exemplo, que está solto. Eu ganho esse tempo. Ele pode tentar defender aqui de bispo ou até de rei mesmo, mas eu vou prezar pela segurança do meu rei primeiro. Apesar de que quando a dama sai muito cedo assim do tabuleiro, o roque ele meio que não é tão importante assim, digamos assim, né? Claro que é importante tu fazer o roque, só que ele não vira crucial depois que as damas são trocadas, porque a dama é a peça mais perigosa do jogo, então é muito perigoso deixar o rei no centro quando tem as damas no tabuleiro, beleza? Eu desenvolvi aqui meu cavalo, ele fez o roque. Esse meu bispo aqui eu não tô gostando, apesar dele estar batendo nesse peão aqui, me incomodando um pouco, né? Eu não tô gostando muito bem desse posicionamento dele, eu queria deixar um cavalo aqui. E outro detalhe, eu tô atacando o bispo dele. Se por algum motivo esse cavalo sair algum dia, eu posso ir lá e tomar o bispo. Eu acho que eu vou jogar isso tentando espantar o cavalo dele ali. Tá, esse aqui já me entrega um peão, porque esse cavalo dele só tá defendido uma vez por esse peão. E aqui eu tô atacando 1, 2, 3 vezes. Então eu posso tomar de cavalo, por exemplo. Ele toma de bispo e eu tomo de bispo, certo? E aí eu tenho uma vantagem estratégica que é o par de bispos ainda. Tomar, ele retoma e eu ganhei um peão aqui. Pode ver que aparece para mim que eu tô com um ponto. Agora ele caiu num tema tático aqui. O tema tático que a gente tem aqui é o de eliminação da defesa. Como é que ele funciona? Vocês podem reparar aqui que esse cavalo defende esse bispo, tá entendendo? Se eu eliminar esse cavalo aqui, esse bispo fica solto. Então eu posso, por exemplo, tomar um cavalo. Se ele retoma, eu tomo o bispo, já eu ganho uma peça. Ou eu posso tomar o cavalo, ele pode não querer dar esse bispo, ele vai defender o bispo, e aí depois eu defendo o meu bispo, né, que está atacado aqui pelo peão dele. Então a gente tem esse tema tático, tema de eliminação da defesa. Eliminei a defesa do bispo, agora eu posso ir lá e tomar. E aqui eu estou com uma peça a mais. Aí ele pode quebrar a minha estrutura aqui, tentar bater aqui, mas aqui é tranquilo. Eu posso simplesmente tomar. Estou sempre pressionando esse peão aqui. O que eu tenho que ter um pouco de cuidado é com esse bispo que está atrapalhando aqui o desenvolvimento da minha torre, certo? Aqui, se eu quiser, eu posso simplesmente trocar as torres, trocar material, né? Como eu estou com uma peça a mais, isso aqui para mim é bom. E agora eu desenvolvo meu bispo e tampando também essa coluna para ele, né? Ele está com pouco recurso aqui, eu posso simplesmente ou avançar o peão, que eu acho que é o mais indicado aqui, e ir avançando o peão até ele tentar promover, ou simplesmente trazer a torre e começar a tomar os peões dele, né? Mas eu vou avançar o peão. Isso aqui é o que a gente chama de peão passado. O que é um peão passado? É um peão que não tem peões aqui nas laterais para brigar com ele de volta. Por exemplo, esse meu peão aqui ainda tem esse outro peão branco que pode brigar com ele quando ele for tentar passar. Agora já esse peão de A não tem mais peões brancos aqui na coluna B para poder brigar com ele. Então ele vai ter o caminho livre ali basicamente para tentar promover. Outro detalhe também é sobre... Eu posso entregar esse peão se eu quiser, não tem problema. Não preciso defender porque eu vou tentar promover o meu. Ele pode tomar aqui, não tem problema. E eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Outro detalhe que é importante é sempre dar um arzinho pro rei aqui. Sempre que tiver numa posição dessa que o cara tem uma torre, igual ele fez aqui, ó. Ele deu um arzinho pro rei para poder não tomar aquele mate do corredor, que é quando a gente entra aqui na última fileira ou na primeira e o rei fica sufocado pelos próprios peões. Então é sempre importante aqui, como a posição tá bem tranquila, eu vou jogar avançando o peão mesmo, ameaçando a promoção. Porém é sempre importante fazer isso. Sempre que tiver oportunidade, vai lá e ó, dá um arzinho pro rei, que aí já não tem mais essa preocupação de tomar esse mate do fundão aqui, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero segurar esse peão, mas eu não quero deixar a minha torre escrava dele aqui defendendo ele. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou entregar esse peão para poder abrir o meu bispo. E agora meu bispo defende o meu peão. E agora a torre fica livre para caminhar pelo tabuleiro, né? Ele não consegue cobrir aqui porque eu posso tomar, tranquilo. E aí ele não viu que o meu bispo estava defendendo. Então simplesmente eu posso vir aqui e tomar. Viu como a ideia é... Como é que a gente meio que pensa durante a partida? Eu pensei, pô, tô ameaçando a promoção. A torre dele vai ficar escrava aqui para esse peão não promover. Porque se em algum momento ele tira a torre daqui, eu vou lá e promovo.
Só que eu quero botar essa minha torre no jogo. Minha torre tá só apoiando o peão aqui. Eu poderia até levar o rei pra lá, mas ia demorar muito. Então eu pensei o quê? Já que eu tenho um bispo de casas brancas, eu quero usar esse bispo para defender o peão. Então eu posso entregar um peão aqui para poder abrir essa diagonal e eu começar a defender o meu peão. E aí agora minha torre tá livre para caminhar pelo tabuleiro, já que o meu bispo defende. E aí ele não viu que eu tava tomando, né? Eu posso tomar mais um peão aqui agora. E aqui tá bem simples, eu tô com basicamente 2 peças a mais. A gente só tem que trabalhar esse final. No final é importante a gente fazer o quê? A ativação do rei. Tem que colocar o rei no centro ali do tabuleiro, basicamente, para ele poder entrar no jogo. Aqui, como eu tenho um peão passado, né? Eu vou só promover ele. Eu vou tomar esse peão aqui só para não dar oportunidade de ele tentar promover, né? E aqui um detalhe muito importante de finais, né? Também, de técnica de finais. Quando você tem uma torre, é muito importante que você corte o rei do adversário. Tá vendo que o meu peão tá aqui na coluna B? Como eu coloquei minha torre na coluna C, o rei dele não chega no meu peão nunca mais. Então eu posso simplesmente ir avançando o peão aqui, tranquilo, e fazer a promoção, né? Tá? Posso simplesmente dar cheque. Se ele vier pra cá, eu tenho esse. Ele vai ter que entrar aqui, eu vou dar checkmate. Aqui e... basicamente o mate da escadinha aqui, né? É o mesmo princípio do mate da escadinha. A gente vai... joga uma peça primeiro, o rei se afasta. Joga outra, vai cortando até chegar no final do tabuleiro. Só que geralmente a gente faz com 2 torres, né? Mas dá pra fazer com torre e dama também. Beleza? Bora lá pro início da partida, só para dar uma analisada por alto aqui. Então, meu adversário jogou E4. Deixou o like já. Jogou E4, eu joguei E6. Começando aqui de princípio a defesa francesa. Que é o meu xodó. Ele jogou cavalo F3. Eu joguei um lance que é uma das ideias da francesa, que é D5, para brigar pelo centro. Ele toma de peão, eu retomei. Ele já desenvolveu o bispo com cheque. Só que esse aqui é um cheque que eu posso bloquear facilmente. Para mim não faz muita diferença esse cheque dele. Eu poderia ofertar a troca de bispos. Ele toma, eu retomo. Vou ter que retomar assim, senão cai o peão, né? E aí a gente continua a partida. Ele vai desenvolver, eu vou desenvolver. Tira aqui, faz o rock e continua. Mas aqui nesse caso eu preferi defender de peão, né? Jogar com o peão C6, porque eu já ataco o bispo dele e de quebra eu já defendo o meu peão também. Então não preciso ficar me preocupando com aquele tema de a dama ter que sempre ficar olhando aqui pro peão, porque vai que em algum momento eu me descuido e jogo esse, por exemplo, né? E aí minha dama para de defender o peão e pode ser que ele caísse. Por isso que eu joguei esse lance. Ele não defendeu o bispo, ele deu cheque de dama de novo. E aqui eu decidi que a gente poderia entrar no final, né? Vamos trocar as damas. Ele vai ter que perder mais um tempo jogando com esse bispo, porque tá atacado. A gente trocou as damas, eu tomei de bispo. É melhor tomar aqui de bispo do que de cavalo. Por quê? Porque se eu tomo de cavalo, esse cavalo aqui ele bloqueia o meu bispo, certo? Então, depois que ele joga, eu teria que gastar mais um tempo tirando meu cavalo, depois um tempo tirando o bispo, e aí para conseguir fazer o rock. E tomando de bispo não, tomo, ele defende, eu tiro o cavalo e eu já estou pronto para fazer o rock. Vai ser bem mais rápido eu proteger o meu rei. E foi justamente o que a gente jogou. Ele jogou bispo E2, eu joguei cavalo F6, e aí ele brigou pelo centro aqui. Eu poderia também, uma das ideias seria tentar ganhar espaço aqui, centro. Só que como eu quero prezar, poderia atacar o cavalo dele aqui, né? Só que como eu quero prezar pela segurança do meu rei, apesar de não ter as damas no tabuleiro mais, eu vou dar prioridade para fazer o rock. Aí depois eu penso em atacar, melhorar minhas peças e tudo mais. Lembra que no começo, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é proteger o nosso rei. Não fica dando bobeira com o rei ali no centro, postergando o rock, né? O importante é que tu proteja teu rei o mais rápido possível. Aí depois tu se preocupa em fazer um ataque ou melhorar a tua peça para começar a criar algum tipo de ameaça. E anota aí no teu caderno. Proteger o rei é a prioridade no começo. Então ele desenvolveu aqui com o bispo G5, colocando um pouco de pressão nesse meu cavalo. E aí se meu cavalo por algum motivo sai daqui, ele poderia tomar meu bispo, né? Se o cavalo sai, cai o bispo. Eu já aproveitei para desenvolver a torre e defender o bispo. Agora eu posso tirar meu cavalo tranquilo, porque ele não tem mais esse tema. Mas ele resolveu trocar aqui. Estrategicamente falando, o par de bispos ele é um pouco superior. Eu não digo que isso é regra, porque depende muito da posição.
Mas geralmente, em muitos livros, muito material que a gente vê, a gente fala que os bispos são um pouco melhores do que os cavalos, por conta da mobilidade deles. O bispo ele consegue rasgar o tabuleiro muito rápido. Então aqui o meu bispo está na casa inicial. Ele pode vir aqui para o final do tabuleiro muito rápido, em uma jogada só. Já o cavalo não. A mobilidade do cavalo é mais limitada. Tem que andar mais para poder chegar no final do tabuleiro. E o bispo não, ele vai de uma vez. Por isso que a gente tende a dizer que o bispo é um pouco melhor do que o cavalo. Mas isso vai depender muito. Em posições mais abertas, o que seria uma posição aberta? São posições onde os peões não bloqueiam aqui o centro do tabuleiro. Então, por exemplo, desse lado aqui na ala do rei, desse lado aqui, a gente pode ver que está meio aberto aqui, porque não tem peões trancando aqui no meio do tabuleiro, sabe? Então os bispos conseguem andar muito rápido. Já em posições fechadas, onde os peões bloqueiam aqui, os cavalos já são melhores, porque eles conseguem saltar os peões. Então nesse caso aqui ele cometeu um erro estratégico de trocar um bispo, que tem a mobilidade maior, né, por um cavalo. A posição não tá fechada, a ponto de essa troca se justificar. Então para mim isso aqui é melhor, que agora eu mantenho o par de bispos. Ele continua desenvolvendo o cavalo F3. Eu poderia ter desenvolvido o bispo primeiro, né? Mas eu preferi tirar o cavalo para D7. Ele fez o roque. E aí eu entrei naquela ideia. Tá, eu tô atacando esse bispo aqui. E eu tô vendo que esse cavalo tá defendendo o bispo. Então o que eu posso pensar? Se eu conseguir tirar esse cavalo aqui de alguma forma, ou seja, atacando ele, ou jogando uma isca aqui, por exemplo, eu poderia jogar o peão aqui com 2 lances, né? Para tentar falar, ele vai tomar aqui o peão e eu posso ir lá tomar, por exemplo. Seria uma outra ideia. Mas no caso aqui eu joguei B5 para poder incomodar esse cavalo dele. Aqui ele teria que ou defender o bispo para poder liberar o cavalo, né? Ou então defender esse avanço, jogando A3, por exemplo. Que aí se eu avanço ele pode tomar com o peão dele. Mas ele preferiu jogar com o cavalo E5, né? Colocando o cavalo aqui num posto avançado. Só que esse lance ele me entrega um peão. O cavalo dele só está defendido uma vez e eu tenho 1, 2, 3 ataques. E aí se a gente for fazer a contagem, né, 3 ataques vão ganhar de uma defesa só. Então eu posso tomar aqui. Ele vai tomar de peão e eu tomo o meu bispo, né? Sempre mantendo o par de bispos. E com esse detalhe de que os meus bispos eles estão apontando para o rei dele, para o roque dele. Então eu posso a qualquer momento criar um ataque aqui. Além disso eu estou ameaçando aquele tema tático, que é trocar esse bispo por esse cavalo. E aí depois, se ele retoma aqui, eu posso tomar o bispo dele. O detalhe aqui, mas tu acabou de falar que o bispo ele é melhor do que o cavalo. Só que aqui nessa posição eu tenho um ganho imediato, eu vou ganhar uma peça. Então nesse caso aqui faz muito sentido eu trocar o meu bispo pelo cavalo dele para poder tomar o outro bispo. Ele não viu esse tema tático, então eu pude trocar aqui. Ele retoma, eu ganhei o bispo, estou com uma peça a mais. E a gente entra de novo naquele tema. Quando eu tenho material a mais, eu vou... Exatamente, trocar a peça. Que no final vai sobrar uma peça a mais para mim. E para ele não vai sobrar nada. Ele jogou aqui a torre de A em E1. Que não é tão bom porque vai me facilitar essa troca de peça. Eu já quero trocar peça. Então isso aqui facilita para mim. Eu posso simplesmente tomar, ele retoma e aí eu termino de desenvolver o meu bispo e abrir a minha torre também. A gente tem que sempre ter cuidado com esse bispo aqui porque ele corta esse acesso da torre aqui na última fileira. Então se eu me descuidar, por exemplo, jogar qualquer outra coisa, ele pode entrar com mate aqui. Então sempre que possível, tire logo esse bispo daqui. No caso eu tirei o bispo já bloqueando a coluna dele, né, a coluna aberta. E agora eu posso botar minha torre para jogar. Ele jogou esse lance que não tem muita ideia. E como eu tenho um peão passado, eu quero fazer esse peão correr. Certo? Esse peão não anda mais, ele corre. Corre, run, force, run. Então eu vou avançar o peão, ele percebeu que eu vou tentar promover o peão, ele voltou à torre. E aí eu continuo avançando o peão. Ele atacou esse outro peão, mas não importa. A minha torre está guardando a 8ª fila. Se ele tomar aqui, ele vai perder mais um tempo, porque eu vou continuar avançando meu peão. E ele não pode sair aqui da primeira fileira, senão eu vou promover. Então eu posso simplesmente deixar cair esse peão. Uma coisa no começo que demora um pouco para a gente botar na cabeça também é essa ideia de que eu não preciso sempre defender toda a peça que está atacada ou atacar toda a peça do adversário que ele der oportunidade ali. Não é porque os peões estão se encarando aqui, por exemplo, que eu preciso ir lá e tomar só porque ele fez isso, sabe? Só que no começo, sempre que a gente vê uma captura, a gente quer ir lá e faz ela. Parece que é automático, né? Mas não necessariamente é regra isso.
Então eu avancei, entreguei o peão para ele. Se ele toma, eu vou continuar avançando. Ele não tomou, abri um respiro pro rei dele e eu vou continuar levando o peão para promoção. Aí ele bloqueou. Eu nem precisaria fazer esse lance, mas só por precaução, para dar um arzinho pro rei. E aí entra aquela ideia, né? Então eu quero tirar essa torre da defesa do peão e colocar o bispo na defesa do peão. Só que o meu peão tá atrapalhando. E eu faço o que? Eu tiro ele da frente. Agora eu tô defendendo de bispo. Ele vai tomar, não tem problema. Agora eu tô liberado, minha torre tá liberada para trabalhar aqui atrás dos outros peões dele. Ele não viu que estava caindo ali a torre, né? Eu retomei e aqui o final bem tranquilo. Você tá com peça a mais e tem um peão passado, principalmente se for uma torre, só fazer essa ideia. Corta o rei do adversário. Se o meu peão tá desse lado, eu quero colocar a minha torre para impedir o rei dele de chegar no meu peão. Aqui eu não queria dar nenhum tipo de oportunidade para ele promover o peão dele, então eu tomei logo de bispo, um cheque ainda. Ele foi tentando trazer o rei para se aproximar do peão e eu fiz o meu plano. Vou cortar o rei e agora o rei dele não passa nunca mais para alcançar meu peão. E aí eu posso ir lá e promover tranquilamente. Promovi, ele atacou meu bispo aqui, só que aí eu posso dar cheque. Seria melhor ele sair ou para cá ou para lá. Né? Aqui ele limita muito o espaço do rei dele, apesar de atacar a minha torre aqui. Nos finais, o rei, quando ele tá sem peças assim para defesa, ele tem que tentar se manter no centro do tabuleiro o máximo possível, porque aqui vai ficar muito mais difícil de eu aplicar o checkmate. Apesar de eu tenho muita peça aqui, seria até tranquilo, mas vamos supor que eu tô num final aqui que eu só tenho um bispo, né, e alguns peões contra os 3 peões dele. Vai ser muito mais difícil eu aplicar um checkmate se ele deixar o rei aqui no centro. Agora, se ele começar a levar o rei para os cantos, aí vai facilitar muito a minha vida. E no caso aqui foi o erro que ele cometeu. Ele começou a trazer o rei para o fundo do tabuleiro. Aí eu posso aplicar o mate da escadinha. Eu vou empurrando o rei dele até o final do tabuleiro. Não esquece de deixar o comentário aí de onde você está assistindo o vídeo, de qual cidade você está assistindo a gente. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se quiserem deixar sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui também. Eu estou preparando um material junto com a nossa editora Bruna, de partidas do clube, a galera do clube jogando, para vocês verem como é que é a nossa dinâmica, como é que a gente funciona, para tirar um pouco do foco aqui de mim e trazer mais para a galera de como é que o nosso clube é organizado, né? Deixa o like, valeu!